Amém. Boa noite, igreja. Tá todo mundo bem? Espero que sim. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Aqui, levante sua mão. Um prazer, viu, ter vocês aqui. Fiquem à vontade no nosso meio, tá bom? É muito bom receber vocês e é muito bom também estar junto com a igreja. Nós estamos aqui tão somente para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor. Como é que foi hoje? Tudo tranquilo? Tudo bem? Feriadão? Todo mundo em casa, né? Hoje é feriado, né? Tô certo? Proclamação da República. Dia 15 de novembro de 1889. Para quem está estudando história, foi proclamada a República Federativa do Brasil. E depois de tanto tempo, de tantas coisas que já se passaram, tantos anos, quantas coisas já mudaram no nosso país, né? E ao olhar a nossa situação nos nossos dias atuais, eu creio que o tema da mensagem de hoje é muito pertinente. O tema da mensagem de hoje é impeachment. Impeachment. Eu não sei como é que você vê a situação do nosso país hoje, mas ao olhar tudo o que está acontecendo ao nosso redor, tudo que as pessoas falam a respeito, e quando nós analisamos as reviravoltas, as artimanhas que acontecem no nosso governo, muitas vezes o povo fica cada vez mais revoltado e quer de uma forma ou de outra amenizar a situação, mudar essa situação, fazer com que alguma coisa aconteça para que tudo fique bem. Alguns falam em impeachment. Eu não estou aqui para falar exatamente sobre política hoje, mas eu quero usar isso como ilustração. Mas quem sabe o impeachment pode ser uma boa opção para o país ou não. Mas de qualquer forma nós temos que fazer alguma coisa para mudar a situação. E tudo isso, o que nós estamos passando nos dias de hoje, tudo o que está acontecendo, sobre o poder ganhando cada vez mais e o povo cada vez menos, me lembra muito de uma história que está na Bíblia, em 2 Reis, no capítulo 11, e também em 2 Crônicas, no capítulo 22, 23, sobre uma mulher chamada Atália. Ela tem muito a ver com a história do nosso país, nos nossos dias atuais. Atália era uma mulher israelita e ela acabou reinando em Judá. Na época em que os reinados eram separados, o reino do norte, conhecido como o reino de Israel, e o reino do sul, conhecido como o reino de Judá, sendo no reino do sul, reinando apenas aqueles que eram descendentes de Davi, para prosseguir a linhagem, apenas uma pessoa reinou ali, que não era da linhagem de Davi. Era uma mulher, chamada Atália. E essa mulher causou muita confusão, e ela foi parar no reino do sul, por causa de algumas alianças, por causa de alguns casamentos que aconteceram no meio dessa reviravolta toda. Ela era filha de Onri e mãe de Acasias. Acasias era o rei de Judá. Só que depois que Acasias morreu, o que acontecia normalmente naquela época é que os seus descendentes, um dos seus descendentes, normalmente o mais velho, assumia o trono no lugar do pai, para continuar a dinastia. Só que quando ele morreu, Atália percebeu o trono, e aliás, antes dele morrer, a Bíblia nos diz que o reinado dele foi muito ruim, porque a sua mãe dava maus conselhos para ele. Então você conhece mais ou menos como que ela era. Quando ele morreu, ela olhou para o trono vazio e cresceu o olho. Ela quis aquele poder. Só que para isso acontecer, ela assumiu o reinado e começou a matar os seus netos. Todos eles, um por um, para que ninguém pudesse reivindicar o reino. Ela conseguiu matar quase todos, sobrou apenas um. Esse uma mulher chamada Jeoseba, pegou o menino de aproximadamente 1 ano de idade e levou esse menino para o templo, para proteger ele, para cuidar dele,
para que quando ele tivesse uma idade suficiente para reinar, ele pudesse reinar no reino de Judá. E nesse tempo essa mulher reinou, ela instaurou a idolatria no povo judeu, que não tinha ainda naquela época. Ela fez atrocidades. Só que quando o menino atingiu a idade de 7 anos, o sumo sacerdote chamado Joiada, que aliás era marido de Jeozeba, a mulher que protegeu o menino, o sumo sacerdote levou o menino para fora do templo, na porta do templo, chamou todos os atalaias, os levitas, chamou os sacerdotes, fizeram uma volta sobre o menino, e Joiada, o sumo sacerdote, ungiu o menino Joás, o nome dele era Joás, ungiu o menino, colocou uma coroa na cabeça dele, e a multidão que estava à frente do templo começou a aplaudir, começou a ovacionar e gritar: viva o rei! Viva o rei! E enquanto eles gritavam, Atália, que reinava, começou a ouvir isso de longe, e ela correu para lá. Quando ela chegou lá, viu aquele alvoroço, aquele bafafá, ela olhou e percebeu que tinha um menino lá na frente com uma coroa e as pessoas gritando: viva o rei! Ela ficou em desespero, entrou em desespero, começou a andar no meio da multidão e gritando: traição! Enquanto ela gritava, as pessoas continuavam a ovacionar o menino como o novo rei de Judá. Então o sumo sacerdote olhou para ela, chamou os guardas, mandou eles levarem para lá, impeachment nela, e depois do impeachment, depois de colocar o menino no trono, eles mataram ela, mataram Atália. Desde então, o menino Joás começou a reinar em Judá, com 7 anos de idade. É lógico que eu não estou falando sobre a morte nossa presidente, não é isso. Mas como nessa história parece que a história do nosso país está sobre um governo autoritário, sobre um tipo de governo que pesa a mão nas pessoas. Aqueles que estão no poder não medem esforços para se manter no poder. Como na história, parece que nós precisamos de sangue novo, de gente nova, com novas ideias, com novos projetos. E melhor ainda seria, como na história, de ser alguém descendente de Davi, ou melhor, da linhagem de Jesus, que é a mesma família, alguém temente a Deus. Mas tudo isso é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é sensacional. Mas será que isso, trocar o presidente, resolveria o nosso problema? Será que o impeachment resolveria o nosso problema? Eu creio que não é somente isso, porque além desse impeachment que nós queremos, dessa mudança de chefia, de autoridade maior, ainda há algumas coisas que nós precisamos mudar. Nós precisamos do impeachment nosso. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 12. 2 Reis, capítulo 12. E nós vamos ver a respeito do reino desse menino, desse Joás, que foi colocado no lugar daquela mulher que era tão autoritária, que andava longe dos caminhos de Deus. 2 Reis, capítulo 12. Amém? Diz assim, 2 Reis, capítulo 12. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Joás ordenou aos sacerdotes: reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor, a prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolhe a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas. Por isso o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e outros sacerdotes e lhe perguntou: por que vocês não estão fazendo as reformas no templo?
Não recolham mais pratas com seus tesoureiros, mas deixem-na para as reformas. Os sacerdotes concordaram em não mais receber nenhuma prata do povo e não serem mais os encarregados dessas reformas. Vai para o versículo 17. Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou Gate e a conquistou. Depois decidiu atacar Jerusalém. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados, Josafá, Jeorão e Acasias, rei de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado, e todo o ouro encontrado no depósito do templo do Senhor e do palácio real, e enviou tudo a Hazael, rei da Síria, que assim desistiu de atacar Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e as suas realizações estão todos escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Vamos orar? Pai querido, nós queremos honrar o teu nome, Pai. Nós estamos aqui para exaltar o Senhor, Pai, para ouvir a sua voz, para saber o que de fato o Senhor quer que nós mudemos na nossa vida. Obrigado por cada pessoa aqui presente, Pai, e obrigado porque o seu Espírito também está presente conosco. Fala conosco, Pai. Nos ajuda a compreender aquilo que o Senhor quer para nós. Nos ajuda, Pai, a sermos também porta-voz dessa palavra para todos aqueles que ainda necessitam te conhecer, Pai. É o que eu te peço. No nome de Jesus. Amém. Nós percebemos aqui que esse menino, Joás, ele tinha tudo para ter um reino fabuloso. Ele tinha pessoas que o amavam, ele tinha sacerdotes dedicados, ele tinha um povo que estava com ele, mas mesmo assim, apesar de tudo isso, ele se corrompeu. Apesar de tudo aquilo que aconteceu na sua infância, de todas as pessoas que lutaram por ele, apesar das pessoas observarem como Atália era uma rainha má, ele ainda assim se corrompeu. E por muitas vezes quando nós olhamos a situação do nosso país, e aí pensamos em alguma forma de trazer uma revolução, pensamos no impeachment, pensamos nas corrupções. Eu penso muito mais sobre como a nossa vida está. Nós olhamos para o poder que aquelas pessoas têm, e eu começo a pensar, será que eu, se estivesse naquele lugar, com aquele poder, com aquela influência, com aquelas tentações, com aquela pressão, com aquelas riquezas que a nossa presidente tem, será que eu faria melhor? Será que eu agiria diferente? Será que se outras pessoas estivessem ao meu redor e me ameaçassem de alguma forma, eu agiria diferente? Será que eu seria melhor? Se não eu, será que enquanto eu estou revoltado com tudo aquilo que está acontecendo, será que eu tenho soluções para tudo isso? Será que eu tenho ideias, planejamentos para que essas coisas possam melhorar? Se eu não tenho, será que eu sei alguém que é capaz de fazer isso? Quem seria essa pessoa? De qualquer forma, nós olhamos para a corrupção de cima, mas muito mais do que a corrupção de cima, nós temos que tirar a corrupção de dentro. E essa corrupção é a que faz com que o nosso país cada vez mais apodreça. Porque de nada adianta nós tirarmos alguém do poder quando toda a população se mantém corrompida. Colocar outro vai ser outra pessoa corrompida. Será que nós precisamos de um impeachment? Joás tinha tudo para dar certo, mas não deu. E eu quero ver com vocês, nesse capítulo, se a nossa vida precisa de um impeachment. A palavra impeachment significa, resumidamente, um impedimento legal das suas atuações. Será que nós precisamos de ser impedidos de alguma forma? Nós vamos precisar de um impeachment se nós não condizemos com o que falamos. Se nós não condizemos com o que falamos. Olha o versículo 5 desse capítulo. Versículos 5 e 6. Diz: cada sacerdote recolha a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito
as reformas. Eu preciso de um impeachment quando eu não sou condizente com aquilo que eu falo. Joás começou o seu reinado e ele tinha uma ideia fabulosa, uma ideia sensacional. Ele queria restaurar o templo. O templo sofreu algumas quedas por causa das guerras, dos rumores de guerra. Em 2 Crônicas diz que eles precisavam fechar algumas brechas que tinha no templo. E em meio a tudo isso, ele fez o planejamento, orçou tudo certinho e as coisas iriam para frente. Só que passado um tempo, ele chega para o sacerdote e pergunta, e aí, como é que está a obra? Não, a gente não começou não, ainda não começou nada não. Parece algumas empresas que a gente conhece por aí, né? Não tinha começado nada. E aí, ele precisava cobrar isso das pessoas. Poxa, vocês disseram que iam começar, mas não começaram. Mas como que ele ia cobrar isso, se na verdade, ele também não fazia? Olha o versículo 2 e o versículo 3. Diz assim, Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Uma das formas piores em que Atalha reinou foi ter deixado a idolatria dentro do povo. E todas as coisas que Joás poderia fazer, de restaurar, de ajudar a população, ele poderia tirar primeiramente os altares dos ídolos, e ele não fez isso. E como que ele iria cobrar as pessoas de fazer alguma coisa, se ele não cumpria aquilo que ele iria fazer? E muitas vezes nós fazemos da mesma forma. Como nós vamos cobrar o governo de ser condizente com as palavras dele, se nós não levamos a sério as nossas próprias palavras? Eu vejo, quando nós entramos no Facebook, quantas pessoas nós vemos que dão conselhos, né, dão indiretas, jogam frases, faça isso, ó, seja feliz com os seus filhos, ajude mais as pessoas pobres. Eu jogo algumas frases também para a pessoa pensar, muitas pessoas fazem isso, mas é engraçado que em meio a isso as pessoas falam frases, colocam imagens com frases e tudo mais, mas mudar elas mesmas é difícil. Como mudar a si mesmo é difícil. A gente tem uma capacidade tão grande de aconselhar outras pessoas, não é? Quando a pessoa vem com um problema e a gente começa a aconselhar a pessoa e a ver tudo aquilo que ela está passando, a gente fala, instrui a pessoa e às vezes a gente pensa, poxa, como é que a pessoa não viu isso antes? Como ela não consegue fazer isso para melhorar? Mas quando fala de nós mesmos, parece que a coisa é diferente. Parece que fica mais difícil. E nós não devemos ser assim. Se nós queremos ser exemplo para as pessoas, nós devemos levar a sério aquilo que nós falamos. E se nós falamos que nós confiamos em Deus, nós devemos viver isso. Haviam brechas para ser fechadas e ninguém havia feito a obra ainda. Aquelas brechas poderiam aumentar, poderiam estragar o templo. E o que fazer? Reagir. Em meio a tudo isso, o mais importante é reagir. Você reage diante das dificuldades? O que eu vejo muitas vezes nos nossos dias atuais é que enquanto nós falamos, né, das promessas que o governo faz e não cumpre, nós não reagimos diante daquilo que nós falamos. Poxa, está tão difícil seguir a Deus, reage, ora, lê mais a Bíblia, jejua, fala com o pastor, faz alguma coisa. Eu estou com dificuldade nos relacionamentos, reage, faz alguma coisa, conversa com alguém, chama a pessoa para conversar. O importante não é como está a situação, mas o que você está fazendo para mudar isso. Você está mexendo, está reagindo? Eu tô gordo. Então para de comer picanha, para de comer torresmo. Para de tomar aquele potão de sorvete que você toma. Eu estou com dificuldade financeira, não estou conseguindo pagar as contas. Toma banho mais rápido, põe na água fria lá, gela um pouquinho as costas, mas depois passa. Eu tô devendo. Você está devendo? Então corta a TV por assinatura e sabe aquele celular que você comprar no Natal? Esquece. Paga as suas contas. Reage, faz alguma coisa. Não fique parado. De alguma forma, tome uma atitude. Meu filho está chegando muito tarde em casa. Reage. Ele está pegando as coisas em casa. Reage, pai. Meu marido está me dando uns perdidos aí. Reage, mulher.
chama ele na chincha e falou: ô, queridão, onde você estava? Faz alguma coisa. Ah, minha mulher está muito fria comigo. Reage. Compra uma joia cara para ela. Você não tem dinheiro, né? Eu também não tenho. Mas reage, faz alguma coisa. Toma uma atitude. Talvez a atitude que você tomar, a consequência que vai trazer, não é aquilo que você esperava, mas de alguma forma vai melhorar. Porque você reagiu. Porque você tomou alguma atitude para que aquelas brechas não ficaram abertas. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso fazer alguma coisa. Independente do que as pessoas estão vendo, eu preciso fazer alguma coisa. Se trata da minha vida. Eu vi um vídeo de um rapaz apontando para uma imagem dele mesmo no telão, e a imagem no telão estava ele de camiseta, short, tênis, numa corrida, perto da linha de chegada, suado, cansado, e ele começou a contar que naquele momento, ele chegou em penúltimo lugar, só venceu de um senhor de 70 anos de idade. Quem olhasse aquela imagem e ouvisse ele falando isso, fala, cara derrotado, que é isso? O cara, 35 anos, 40 anos, quase perde para um senhor de 70. Mas ele começou a contar que aquela lá era a imagem de vitória para ele. Porque um ano antes, ele era um fumante compulsivo. Estava com problema no coração, sedentário, pronto para morrer. Um ano depois, ele venceu o sedentarismo, correu a corrida. Chegou em penúltimo, mas foi até o final. Não importa o que as pessoas estão vendo. Importa se você vai reagir. Vai reagir diante das dificuldades ou vai ficar só falando? Você quer ser bem-sucedido naquilo que você faz? Não inventa desculpas. Não crie problemas para soluções. Ah, mas é que eu não consigo, né? Crie uma solução. Faz alguma coisa, não inventa desculpas, não ache problemas para as coisas, mas ache soluções e se mexa. Faça alguma coisa para que a situação possa mudar. Será que você consegue fazer isso? Pergunte para si mesmo, faça a pergunta para você mesmo. Daqui a um ano, o que eu gostaria de ter feito hoje? Entendeu a pergunta? Vou fazer de novo. Daqui a um ano, o que eu gostaria de ter feito hoje? Poxa, daqui a um ano, dia 15 de novembro de 2016, eu quero estar mais forte. O que eu gostaria lá de ter feito dia 15 de novembro de 2015 para que isso aconteça? Poxa, eu quero esse ano ler a Bíblia inteira. O que eu fiz em 16 de novembro de 2015 para que em 15 de novembro de 2016 eu tenha lido a Bíblia inteira? Eu quero que a minha família se estruture, fique mais junta, mais unida, está todo mundo separado. E o que eu tenho feito agora para que isso aconteça daqui a um ano? É tomar uma atitude. Tem tomado essa atitude? A outra pergunta que eu faço para você é: vai fazer? Vai tomar atitude? É muito fácil olhar para as pessoas e apontar para aquilo que elas falam, mas e nós mesmos? Eu quero que você faça uma coisa. Como os políticos fazem, prometem as coisas para a população e não cumprem. Faz uma meta para você um ano, mas cumpre. Mantenha a sua palavra. E daqui a um ano você fala assim, ó, aquele dia que aquele careca estava falando isso, eu tomei uma decisão. E aí eu fui até o final. Tome uma atitude. É mais fácil sentar na torcida do que se preparar para o jogo. É mais fácil ir na porta do bar encher a cara do que resolver os problemas. É mais fácil ficar 5 anos assistindo uma série do que 10 dias lendo a Bíblia. Mas esse esforço vale a pena. Esse esforço vale a pena. E eu quero que você comece a pensar um pouquinho diferente. Não pense que o seu dia a dia é aquela rotina, todo dia é a mesma coisa, aquela rotina. Eu acordo, é café, pão, escovar o dente, tomar banho, arrumar roupa e trabalhar. No outro dia, café, pão, escovar o dente, tomar banho, arrumar roupa e trabalhar. Não, todo dia nós temos uma oportunidade de sermos diferentes. Todo dia que você acorda, você pode segurar na mão de Deus e falar assim, hoje eu vou agir melhor. Hoje eu vou ser diferente.
Mas para isso, tem que tomar uma atitude. Se nós não fecharmos as brechas, elas vão se tornar buracos. E buraco para fechar é mais difícil. Reage, faz alguma coisa. Senão, o impeachment chega. Se eu falar e cumprir, eu não preciso de impeachment. Mas se eu falar e não cumprir, a coisa vai ficar feia. Seja condizente com aquilo que você fala. Por outro lado, nós precisamos de um impeachment se os outros são vistos como honestos e nós não. Se os outros são vistos como honestos e nós não. Olha os versículos 13 a 15 desse capítulo. Diz assim: a prata trazida ao templo não era utilizada na confecção de bacias de prata, cortadores de pavio, bacias para aspersão, cornetas ou quaisquer outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era usada como pagamento dos trabalhadores, e eles a empregavam para o reparo do templo. Não se exigia prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade. Agiam com honestidade. Os sacerdotes eram tão honestos, mas tão honestos, que não precisavam de contabilidade, não precisava prestar contas com ninguém. Os sacerdotes estavam lidando com a maior tentação da humanidade, o dinheiro, e eles não tinham a vontade, não tinham interesse, não tinham a ousadia, não queriam pegar naquele dinheiro que não era deles. Eles eram totalmente honestos. Mas será que nós podemos falar isso de nós mesmos? Será que nós podemos dizer que nós somos honestos o suficiente para permanecer fiéis em meio às tentações que nos rodeiam? Olha o versículo 17 e 18. Por outro lado, Joás não poderia dizer isso. Versículo 17 diz: nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou Gate e a conquistou. Depois decidiu atacar Jerusalém. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados, Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, e o que ele mesmo havia consagrado, e todo o ouro encontrado no depósito do templo do Senhor e do palácio real, e enviou tudo a Hazael, rei da Síria, que assim desistiu de atacar Jerusalém. Enquanto os sacerdotes eram honestos, o rei, que era para ser o exemplo maior disso tudo, era corrupto, estava subordinando o rei da Síria para que ele não atacasse o seu reino. Ele esperou de alguma forma pegar os utensílios da casa do Senhor e entregar para um rei pagão para que o seu reino ficasse protegido. Corrupto, desonesto. E é interessante nós vermos isso, que não há honestidade se há uma pequena corrupção. Se há uma pequena corrupção na nossa vida, não há mais honestidade. Não existe uma pequena corrupção e o restante eu ser honesto. Eu já sou desonesto no total. Pastor Márcio Valadão, muito conhecido diante do trono, ele diz sempre uma frase, ele diz assim, não é nas grandes montanhas que as pessoas tropeçam, é nas pequenas pedrinhas. Nas pequenas pedrinhas, nas pequenas corrupções. É nessas coisas que as pessoas realmente demonstram a sua honestidade. Será que nós somos nós somos honestos? Será que nós temos essa honestidade na nossa vida, no nosso coração? As pessoas podem contar conosco. Esses dias eu estava falando com um rapaz, estava chorando, não chorando de lágrimas, mas chorando de ser chorão. Estava chorando por causa da minha conta de luz. Que está caro, que está difícil de pagar, que todo mês aumenta, e não sei o quê, e ele dando risada. Falei, que você está dando risada aí? Lá em casa está suave. Estou pagando lá tem o gato. Falei, gato, né? Gato deve ser o cunhado dele, né? Cara bonito, ajuda a pagar a conta. O gato na energia. Aí fica fácil. E aí eu quero cobrar o governo do que está fazendo. Eu quero cobrar o que eles estão fazendo. Deus nos chamou para sermos diferentes. Não para sermos igual a todo mundo. Não somos chamados para furar a fila porque eu conheço alguém lá na frente. Não somos chamados para colocar o nosso nome no trabalho que nós não fizemos. Não somos chamados para
livrar aquela multinha porque eu falei com o vereador. Nós não somos chamados para enganar o nosso patrão enquanto ele não está vendo, ficar no zap zap o dia inteiro. Nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para ser honestos todo o tempo, em toda situação que nós passarmos. Nós nos mantemos honestos? Será que enquanto as pessoas não estão nos vendo, nós nos mantemos honestos? O versículo 2 que nós lemos diz que o rei Joás, ele permaneceu fiel enquanto Joiada estava vivo. Ou seja, quando alguém estava olhando para ele, ele permaneceu fiel. Se alguém não estava olhando para ele, ele não estava mais fiel. E quantas pessoas têm feito tantas atrocidades quando ninguém está vendo? Esquece da sua honestidade. Estava falando com o Rubão Cabete, lá em casa esses dias, e está aprendendo com eles, na verdade, né? As artimanhas gospel, né, que acontecem por aí. Um cantor gospel ou um grande pregador vai fazer um evento e aí ele ganha, ele vai receber 40 mil para aquilo. Só que aí a nota que chega para ele assinar, está 80 mil. Por quê? Porque os organizadores do evento, quando forem receber o dinheiro, eles pegam 80 mil, falam, eu dei 80 mil para o cantor ou para o pregador. E aí eles pegam 40 mil para eles e dão 40 mil para o pregador. Lindo, né? Meio gospel. E aí, tem alguns cantores, alguns pregadores que olhavam assim a situação, a nota, 40 mil, 80 mil a nota, mas eu vou receber 40 mil? Eu pensei, né? Falei para eles, pô, o cara é honesto, ó. Não vou assinar, não. A nota é 80 mil, eu vou receber 40. Mas não é, não. Eles ficavam bravos porque eles queriam 80 mil. Não porque a nota está errada, mas porque eles queriam 80 mil. Permanecer na desonestidade. Isso no meio evangélico, no meio gospel. Realmente a coisa está de mal a pior. Como eu disse, o rei Joás permaneceu fiel, uma aparência de honestidade, enquanto outros estavam olhando. Enquanto ninguém estava olhando, ele realmente demonstrou quem ele era. Na verdade, ele queria só passar uma imagem de honesto, como o governo faz muitas vezes. Só para a frase do brasileiro, né? Só para inglês ver. Eu fazia aquela maquiagem para a coisa ficar bonita e para inglês ver. Mas muitas vezes nós agimos da mesma forma. Falando até mesmo no próprio meio evangélico, quantas vezes nós não somos honestos nem conosco mesmo? Quantas vezes eu já vi essa situação das pessoas estar com algum pecado, com algum problema na sua vida, e muitos outros ficarem com aquela aparência de que são santarrões, e eu leio, eu estudo a Bíblia, mas está na cara que não faz nada disso. E aí aquele que está com um pecado na sua vida, ele observa tudo isso, aquelas famílias perfeitas, ele olha e fala, poxa, só eu que estou mal? Só eu que vivo dessa forma? Todo mundo está tudo perfeito, tudo tranquilo? E aí ele começa a se retrair, ele começa a se fechar e ele quer sair dali porque ele não se sente bem, porque ele não consegue sobreviver aos seus problemas, quando na verdade a maioria daquelas pessoas só querem passar uma imagem de que está tudo bem, mas são desonestas consigo mesmas e com os outros, porque só querem passar uma imagem. Será que nós estamos sendo honestos o tempo todo? Ou será que de alguma forma nós estamos sendo desonestos? Você já comprou um carro no escuro? Eu não comprei no escuro, mas o vendedor me enganou. Eu cheguei lá e falei para ele que eu queria um carro e tal, a gente foi ver o carro. E aí, não, o carro tá maravilhoso, tá zero. A gente pegou, andou no carro, até me deu um som para ele, um aparelhinho lá, que não usa mais, né, de CD, ninguém usa mais CD. E aí eu, mó feliz, olha, o carro tá zero e tal. Mas depois eu descobri algumas coisas que eu não queria descobrir no carro. Descobri que o carro tinha sido batido, que tinha mexido no motor. Mas isso ele não me contou. Impeachment nele. Mas e nós? Será que se eu agir da mesma forma? E se eu mentir
ou até mesmo omitir algumas coisas para tirar vantagem de situações. Eu não estou fazendo a mesma coisa? A Bíblia diz em Apocalipse de que o lago de fogo é destinado para todos os mentirosos. Impeachment aqueles que forem desonestos. Eu não posso ser desonesto. Eu não posso deixar que os outros sejam vistos como honestos quando eu não. É muito fácil criticar o governo que é desonesto. Nós criticamos o governo que é desonesto com o nosso dinheiro, eles têm cuidado do nosso dinheiro muito bem. Mas por muitas vezes nós não somos honestos com o dinheiro do governo. Nós recebemos parcelas que não é para receber, do fundo de garantia. Nós temos desconto em coisas que não é para ter desconto, uma carteirinha de estudante falsificada. Nós pegamos isenção de algumas coisas, de algumas taxas, de algumas provas que não é para a gente tirar. Como que eu posso cobrar a honestidade deles se eu não sou honesto? Impeachment. Sabe o que mais mostra que nós precisamos de um impeachment? Não mantermos a frequência. Não mantermos a frequência. Nós lemos o versículo 2, mas eu vou ler mais uma vez. Diz: Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Agora vai comigo lá para 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 24. 2 Crônicas, um pouquinho para frente, capítulo 24, versículo 17 e 18. Diz assim: Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência, e ele aceitou o que disseram. Então, abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos, por culpa deles. A ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. O rei Joás começou muito bem, começou promissor, ele queria restaurar o templo, lembra? Quando ele tinha aproximadamente 30 anos, ele fez isso. Mas no final do seu reinado, nós percebemos que depois que o sumo sacerdote morreu, ele começou a adorar outros ídolos. Começou bem, mas não manteve a frequência. Começou bem, mas não evoluiu. Começou bem a obra, mas não continuou a crescer. E aí nós olhamos para o nosso governo. Quem aqui é da minha época, ou até antes, que lembra quando começou o governo do PT no Brasil? Levanta a mão. Lembra como é que era? As pessoas reverenciavam o Lula. O melhor presidente de todos os tempos. Acabou com a fome, trouxe o churrasco para o pobre e todo mundo tem carro agora. Porque foi um ótimo presidente. Quando a Dilma começou, ela teve o maior índice de aprovação da história do país. As pessoas olhavam para ela e ela tirando algumas pessoas de alguns ministérios e falavam, poxa, essa mulher vai acabar com a corrupção. E hoje? Hoje, falando de um crente, se um crente puder, ele pega um míssil e joga na casa dela. Joga. Já vou deixar claro que isso é pecado, tá? Nós devemos orar pelos nossos governantes. Não que nós concordamos com tudo que eles fazem, mas nós devemos orar por eles, pela vida deles e pelas decisões que eles tomam. Mas o que mais traz essa vontade das pessoas de um impeachment é a falta de frequência, de continuidade. Se a coisa começou bem, ela deve continuar bem. Se a coisa começou subindo, ela deve continuar subindo, não deve nem estacionar, mas continuar bem. Mas como nós vamos cobrar isso do governo se nós não fazemos isso nem com as coisas mais simples? Como que nós vamos cobrar frequência? Como que nós vamos cobrar melhorias do governo se nós, até mesmo com o nosso Deus, nós não fazemos isso? Nós não melhoramos, nós não aumentamos a nossa fé, nós não fazemos as coisas melhor? Como é que está a sua vida? Será que você está dessa forma? Está melhorando? Está subindo? Ou será que estacionou na fé? Ou será que está caindo? Joás foi até o fundo do poço. Ele começou muito bem, mas foi até o final. E eu estava falando com a Alessandra
essa semana, e a gente está assustado de quantas pessoas já vieram falar conosco, pessoas cristãs, pessoas de igrejas, que estão nas igrejas, mas que não têm mais uma vida espiritual. Pessoas que estão nas igrejas, mas elas não leem a Bíblia, elas não oram mais, elas contam com Deus só quando convém, quando elas precisam de alguma coisa, quando alguém está doente, ou quando perde algum relacionamento, aí elas contam com Deus, mas depois disso esquecem Deus. E isso é preocupante, porque há muitas pessoas que estão deixando o seu dia a dia, tudo aquilo que elas fazem, atrapalhar a sua vida com Deus. E se você está assim, se você está sentindo dessa forma, não desiste, não para. Mesmo sem forças, mesmo sem querer, faça alguma coisa. Lembra? Reage. Poxa, mas eu não tenho nem vontade de ler a Bíblia, mas lê. Eu não tenho vontade de orar, ora. Faz alguma coisa. Poxa, eu vou ser muito hipócrita se eu chamar tal pessoa para orar comigo, porque eu não faço isso. Faz, porque isso vai te ajudar na sua vida espiritual. Deixa isso crescer na sua vida, deixa isso voltar na sua vida. Isso vai ser gratificante para você. Deus tem recompensas maravilhosas, muito mais do que você imagina para aquele que permanece fiel. Então permaneça fiel a Ele. Olhe para a sua vida hoje. Isso eu pergunto para todos nós. Você gosta da vida que você está vivendo? Você gosta? E eu não estou falando de utopia. Eu não gosto, pastor. A vida que eu gostaria é uma Mercedes, uma mansão, 7 banheiros, uma viagem para Acapulco. Não estou falando isso. Estou falando nas suas condições, naquilo que você já tem, naquilo que você vive no seu dia a dia. Você gosta da vida que você leva? Você gosta do jeito que você realiza seus trabalhos? Você gosta do jeito que você trata as pessoas? Você acha que você está melhor hoje do que ontem? Se não, para um pouquinho para refletir sobre isso. Se eu não gosto do jeito que eu estou agindo, por que então não mudar? Por que então não ter mais esse relacionamento com Deus, para que a minha vida possa melhorar de verdade? E não apenas chorar, reclamar e se entristecer por essas coisas. Muitas pessoas, elas vivem daquilo que já passou. Lembra quando você era jovem e aí fez muitos planejamentos, porque quando eu ficar mais velho, eu vou fazer tal coisa, vou estudar tal coisa, e aí eu vou fazer tal faculdade, e aí eu vou estar estabilizado com tal idade, e vou ter uma família tal. Hoje você olha e você quer só sobreviver o dia. Eu não quero mais nada não. Lembra quando começou o casamento? Era tudo lindo, você limpava, você passava, você fazia tudo, limpava tudo, ficava cheirosinho, o cara olhava assim e falava, essa mulher, eu vou falar para você. Hoje você olha assim e fala, folgado, limpa ele. Lembra quando você começou a vir para a igreja? Ia orar, ia cantar, eu quero cantar mais, eu quero evangelizar, eu quero contar para as pessoas, vamos fazer mais a obra. E aí você quer aquele pique todo, acabava o culto, você não queria acabar, e continuava ali com as pessoas, porque aquela comunhão era gostosa, eu quero ficar aqui. Você até ficava bravo com as pessoas que não tinham esse mesmo pique. Poxa, como uma pessoa não quer no encontro dos terceira idade? Eu quero ir também, eu quero fazer tudo. E aí hoje, vou na igreja, né? Eu vou lá, porque senão o pastor depois vai me encher as paciências, vai perguntar por que eu não fui na igreja, aí o pessoal vai chegar e falar, por que você não foi na igreja? Então vou. Será que está assim? Ou será que a sua vida está subindo? A nossa intenção aqui é ter constância, é subir. Sabe por que isso é perigoso? Porque isso nos mostra exatamente o que o pastor Justin falou semana passada. Quando nós não mantemos uma vida de fidelidade com Deus, mostra que nós não somos gratos a Ele. Olha comigo aí, 2 Crônicas 24, versículo 22. 2 Crônicas 24, 22. Diz assim, o rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele, e matou o seu filho. Este, ao morrer, exclamou, veja isto o Senhor, e faça justiça.
Volta um capítulo aí, no capítulo 23, versículo 11. Diz assim: Joiada e seus filhos, quando ele foi ser consagrado, Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram. Entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo-o e gritando: Viva o rei! Percebe aqui? Joás foi consagrado por Joiada, o sumo sacerdote, e pelos seus filhos, entre eles um tal de Zacarias. E sabe o que aconteceu? Quando Joiada morreu, Zacarias foi falar algumas verdades para o rei Joás, que ele estava indo contra a vontade de Deus. E o que o Joás fez? Matou Zacarias. Ele matou o filho do homem que mais cuidou dele. Joiada protegeu o menino, alimentou o menino no templo. Lembra? Ele tinha 1 ano de idade. Protegeu, alimentou, ensinou, instruiu, cuidou para ele permanecer nos caminhos de Deus, protegeu para que a outra mulher não viesse e atacasse, o consagrou rei, o ajudou a reinar, e depois de tudo isso, Joás mata o filho dele. Ingratidão. E aí eu olho para a minha vida. Eu olho para tudo que Deus fez, para tudo que Deus tem feito, para tudo aquilo que Ele já me ensinou, por tantos momentos difíceis que eu já passei com Ele, por tantas coisas felizes que Ele me dá todos os dias. E eu vou olhar tudo isso e vou virar as costas para Deus? Impeachment. Eu não posso fazer isso. Eu não posso deixar que isso atrapalhe a minha vida. Joás tinha tudo para ser um excelente rei. Ele tinha o povo do seu lado. Ele tinha pessoas que o ajudavam. Mas ele foi até o fundo do poço. Então não pense que não pode acontecer com nenhum de nós. Não pense que se nós bobearmos, nós vamos entrar na corrupção e ir até o fundo do poço. E sabe o que acontece? As pessoas que agem assim, ou elas não reparam que estão indo para o fundo do poço, elas nem percebem. Elas simplesmente pararam de ler a Bíblia, pararam de orar um pouquinho, né? Agora eu não vou muito nas quintas, domingo sim, domingo não. Elas não percebem que elas estão indo para o fundo do poço. Ou segundo, elas não se importam mais. Das duas formas, nós estamos perdidos. Joás, ele acabou de uma maneira triste. Um pequeno rei foi lá e saqueou a cidade, deixou ele gravemente ferido, e ele estava deitado na sua cama, e os seus próprios oficiais o mataram. Ele foi traído pelos seus próprios oficiais. O fim muito triste. E nós podemos ter um fim muito triste também, se nós não permanecermos na vontade de Deus. Eu pergunto para você, ou pergunto para mim, o que nos falta? Para o nosso governo ser bem sucedido, não falta nada. As pessoas reclamam, mas as pessoas pagam os seus impostos. As pessoas compram os produtos caros. As pessoas vão e enchem o tanque de gasolina. Fazem isso. Mas e para a nossa vida? O que nos falta para assumir esse compromisso verdadeiro com Deus? De tirar aquela pequena corrupção da nossa vida. Não nos falta nada também. Nós precisamos tomar uma atitude. Nós pensamos no impeachment. Tá, imagina que o impeachment aconteça. Isso pode ser maravilhoso ou não para o nosso país. Mas vamos dizer que seja maravilhoso, que tudo melhore, a educação melhore, os professores são bem remunerados, a segurança melhore, né? Pare toda essa corrupção, os preços abaixem, todas essas coisas vão ficar melhor. Poxa, melhorou meu bolso, agora a coisa está melhor para mim. Mas será que melhorando tudo isso, vai parar de morrer pessoas como em Mariana, em Minas Gerais? Será que se melhorar tudo isso, nós ainda vamos perder crianças
para as drogas? Será que, se melhorar tudo isso, ainda vão ter adolescentes que vão morrer por causa do tráfico? Ainda vão existir terroristas? Vai ter tudo isso. Eu não posso mudar a situação do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas o que eu posso fazer é tirar a corrupção daqui. E essa é a mais importante. Porque se cada um tirar a corrupção daqui de dentro, o mundo vai ser melhor mais para frente. Porque haverão pessoas que temem a Deus de verdade e que levam esse compromisso a sério. Que não apenas cobram dos seus governantes, mas que agem de maneira honesta, digna e que cumprem as suas palavras. Que nós possamos ser essas pessoas. E eu convido você a pensar um pouquinho sobre isso. Será que não há nenhum tipo de pequena corrupção na sua vida? Será que não necessitamos melhorar a nossa vida de fé? Não apenas estagnar ou declinar? Será que nós não podemos ou não devemos cumprir as palavras que nós dizemos, de ser fiel a Deus, de permanecer fiel? Pensa um pouquinho sobre isso. Vamos orar. Eu te louvo, Pai, porque apesar de tudo aquilo que está acontecendo neste mundo, Pai, de toda a tristeza, Pai, de toda a tormenta, tudo aquilo que o homem faz, ó Deus, ainda o Senhor deseja chamar um povo para ser diferente, para ser separado, para ser santo. E se essa é a ideia do Senhor, Pai, nós queremos participar. Nos ajuda, Deus, a sermos fiéis a Ti. Nos ajuda a cumprir, Pai, esse compromisso com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a permanecermos na nossa fé em constante crescimento. Não deixar que nada nos impeça de seguir a vontade do Senhor. E que cada dia mais, Pai, os cristãos, e principalmente essa igreja, venha a fazer a diferença neste mundo. Não apenas com aquilo que fala, mas com aquilo que nós cumprimos. E nesse dia, Pai, na proclamação da República do nosso país, nós lembramos, Pai, da situação do nosso país, dos nossos governantes. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a conquistarmos situações melhores para o dia a dia. Nos ajuda, Pai, a olhar para aquele que está sofrendo no nosso país. Nos ajuda, Pai, a fazer parte de uma história que pode ser mudada. Proteja-nos, Pai. Cuida dessa nação. E que, acima de tudo, Pai, as pessoas dessa nação possam reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé? Eu só quero pedir para você sobre as corrupções que tem na nossa vida, sobre as situações que nós vivemos. Reage. Faz alguma coisa. Se a sua reação, se essa ideia sua de reação, de daqui a um ano ser diferente, mudar até mesmo o seu caráter, se para isso você precisa vir aqui à frente, vem aqui à frente, fale com Deus, entregue o seu coração para Ele. Se você quiser ficar no seu lugar, não tem problema, mas fale com Ele, para que toda essa corrupção que nós vemos aí fora não esteja aqui dentro também, enquanto nós cantamos.